Por iniciativa do presidente do Instituto Teotônio Vilela, seccional Rio de Janeiro, professor Silas Aires, estamos promovendo na nossa sede algumas palestras com o intuito de informar e formar a nossa militância e todos aqueles simpatizantes da social-democracia brasileira. Para isso nós estamos documentando essas palestras e colocando o acesso livre à população em geral. Se você tiver interesse em assistir um pouco mais dessa iniciativa, procure a nossa sede na Praça Floriano, número 51, 15º andar. Lá, inclusive, temos à disposição alguns exemplares da nossa coleção Pensamento Social Democrata, como esse exemplar do Manifesto Operário e outros textos políticos de Ferdinand Lassalle, importante livro político e raro de encontrar, né? Então, se você tiver interesse em conhecer a nossa sede, as nossas publicações, estamos de portas abertas. Fique agora, então, com um pequeno trecho dessa imagem que foi cedida gentilmente pelo autor para que a gente pudesse então fazer essa edição. Nós iniciamos esse instrumento maravilhoso nos chega às mãos num momento muito especial. Ontem um candidato chileno ao governo do Chile falava em ondas de democracia, né? Ele falava assim: o governo chileno não tem mais energia para conduzir a segunda onda de democracia. Usando um pouco essa metáfora, que não é precisa no Brasil, mas usando um pouco, eu diria que nós vivemos uma primeira onda de democracia no Brasil. Essa primeira onda de democracia pode ser caracterizada pela anistia, pelas eleições diretas, pela política econômica do governo Tucano, que passou a ser uma política importante e uma baliza para o Brasil, pela política social generosa do Lula, que também, com seus defeitos que nós corrigiremos adiante, passou a ser um ponto importante, não é? Mas nós estamos no limiar de uma nova fase. Essa nova fase, a característica dessa nova fase, dessa nova expectativa, não nega nenhuma das conquistas anteriores, mas ela coloca em cena uma palavra que os americanos, uma palavra muito grande, inglesa, que eu vou traduzir por responsabilidade. Mas, então, ela coloca em cena a questão da responsabilidade dos políticos e, portanto, da sua credibilidade. Então, a nova etapa que se abre no Brasil no momento é essa expectativa de transformar a política, de fazer da democracia um processo no qual você presta contas, seriamente. Isso significa não apenas a transparência que o instrumento te coloca, e a transparência hoje já está caminhando, eu já diria que é um movimento vitorioso no interior da administração, no interior dos novos governos, da Câmara e do Senado, será também um movimento vitorioso. Não significa apenas a transparência, mas significa uma determinada reação diante da transparência. Significa reconhecer erros quando esses erros existem, corrigir esses erros claramente quando esses erros são apresentados. Significa, enfim, ter credibilidade junto à população. Isso foi perdido. E o interessante é que quando eu vou voltar à internet, o interessante é que quando nós olhamos as forças políticas brasileiras, nós vemos que elas estão sem energia para conduzir essa segunda fase da democratização. Por quê? Porque o PT, embora tivesse embutido no seu discurso vitorioso em 2002 esse segundo momento, que era o momento da ética, da credibilidade, da transparência, parou no caminho. Parou no caminho e decidiu que a sua opção é ter uma política social que garanta votos e fazer um entendimento com atraso para governar. Então o PT se transformou num adversário dessa segunda fase. A reportagem de ontem da revista Veja sobre o PMDB nos explica um pouco, porque a reportagem, embora faça uma crítica devastadora ao PMDB, ela afirma que não se pode ganhar sem o PMDB e não se pode governar sem o PMDB. E eu acho que isso é o que a nossa campanha poderia demonstrar e tem condições de demonstrar. É possível ganhar do PMDB e governar até sem o PMDB.
ou só com as pessoas razoáveis do PMDB. Por que as pessoas hesitam nesse caminho? Elas hesitam nesse caminho, em primeiro lugar, como eu disse, a esquerda estigmatiza essa nova fase da democracia. Ela estigmatiza como? Ela diz o seguinte: isso é uma coisa da UDN. Já houve no Brasil grupos udenistas que pregavam a moralidade, mas acontece que a esquerda está se traindo. Ela mesmo diz que a história não se repete. E ela hoje deu uma repetição em cada esquina para evitar mudança. Então essa história de UDN é apenas um álibi para ela não enfrentar o fato de que a história mudou, que nós estamos diante de uma nova fase. Um momento aí vai nos mostrar se essa análise é verdadeira. Os candidatos ainda não estão colocados, ainda não foram questionados sobre isso. Há uma esperança de que eles assumam. A Dilma não, porque a Dilma já assumiu a defesa do Sarney, mais do que isso, assumiu a defesa da política do PT, que é uma política que não quer claramente essa segunda fase. Ela não está aceitando essa segunda fase.